Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à série Natal que estamos pregando ao longo desse mês de dezembro. Eu convido você a abrir em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. A partir do versículo 1 até o versículo 7. Isaías 9, de 1 a 7. Diz assim o texto bíblico: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos, eu penso que duas coisas chamam bastante atenção nesses dias que antecedem o Natal. Primeira coisa, que todo ano é a mesma coisa. Há, de certa forma, uma rotina anual. As pessoas se transformam. Observe o aspecto que eu quero mostrar aqui. As pessoas parecem se transformar. Parece que todos são tomados por um sentimento de bondade, um sentimento de leveza e de esperança. Há um clima assim no ar. Alguns vão dizer, é o espírito de Natal. É o espírito natalino, então. Muito bem. Uma outra coisa que nos chama a atenção é a tentativa de explicar o Natal. A tentativa disso. Dizem alguns que é tempo de refletir, ou então de sonhar, de comemorar, de se alegrar, de repartir algumas coisas com outros, de compartilhar, de agradecer, de renovar a esperança e por aí afora. Veja que as tentativas são múltiplas. Veja que as rotinas, elas estão presentes ano após ano, todo final de ano, todo dezembro. O clima se transforma neste ambiente, neste quadro, neste cenário. Mas a pergunta é, de fato, de verdade, o que é Natal? Eu penso que nós podemos encontrar a resposta aqui em Isaías capítulo 9, os versos 1 a 7 que nós lemos. Se não toda ela, mas pelo menos parte da resposta nós encontramos aqui nesse texto. O que de fato é Natal? O que isso significa? Quais as implicações diretas e indiretas, objetivas ou não, na minha vida, da minha família, das pessoas que me cercam? O que é Natal? Veja, eu começo aqui lembrando o seguinte: cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, o profeta Isaías, esse diante do qual nós estamos aqui, ele anuncia um filho que nasceria de uma virgem. Nós vimos isso inclusive no domingo passado, quando lemos lá Isaías 7,14, que foi o nosso texto básico naquela ocasião. E lá, naquele versículo 14, no meio dele está escrito o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
Isaías está dizendo uma mulher que é virgem, que não teve nenhuma relação sexual na vida dela, até então terá um filho. E o que era isso? Era um sinal do Senhor para aquele tempo. Vimos isso no domingo passado. Alguém que nasceria como uma promessa de liberdade ou de libertação, uma promessa de que Deus sempre está presente. Afinal de contas, o nome desse menino seria Emanuel. Uma promessa para todos os tempos, apontando a chegada então de Jesus, o Messias, aquele que era Deus conosco, aquele que seria o Deus presente em todo o tempo. Eu queria que você observasse isso. Lá em Isaías 7, o Messias iria nascer aqui de uma virgem. Em Isaías 9, que é o nosso texto de hoje, esse menino seria muito mais do que um bebê prodígio, um bebê especial. Seria muito mais que isso. O Emanuel, ele seria absolutamente poderoso e divino, como sempre foi. O que é que Isaías revela aqui, meus irmãos? O que é que Isaías mostra para nós hoje, quando ele fala sobre Natal? Porque é disso que que Isaías está falando. É desse assunto, é desse tema. Nessa ocasião em que nós nos encontramos aqui, isso vai crescendo dentro de nós, esse assunto. Começamos a pensar como será o Natal, para onde vamos, quem estará conosco, o que vamos fazer na ocasião. É desse assunto que Isaías está falando aqui, mas certamente com uma outra perspectiva. O que é que Isaías tenta mostrar aqui, meus irmãos, para nós? Primeira coisa, que o Natal é luz. Natal é algo que vai trazer clareza em meio a um ambiente absolutamente obscuro. Se você apagar essa luz aqui, dentro de uma certa normalidade, nós teremos algumas dificuldades para enxergar detalhes ou mesmo algumas coisas que com claridade enxergamos com facilidade. A escuridão impede de enxergar, e luz é algo que vai nos fazer ver aquilo que não era possível sem ela. Mas Isaías começa dizendo o seguinte, que Natal é algo que vai trazer luz. Veja, inspirado por Deus, esse profeta revela que o nascimento de Jesus traria para aqueles que andam em trevas profundas, traria luz. O texto diz o seguinte, novamente versos 1 e 2: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu queria que você observasse esse trecho aqui. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías, meus irmãos, enxergou que o Natal traria, antes de tudo, esperança. Observe, esperança para aqueles que sofrem, para aqueles que estão absolutamente aflitos, para aqueles que estão humilhados, para aqueles que estão desonrados. Agora olhe para mim um instantinho. De quem é, ou com quem é que Isaías estava falando? Com o povo da sua época. Sofrimento, aflição, humilhação, desonra, tinha a ver com gente daquele tempo, daquela época. O público que estava lendo, ou melhor dizendo, estava ouvindo aquilo que Isaías dizia como profeta, entendia muito bem o que ele estava colocando ali, porque aquela era a realidade deles. E Isaías está dizendo: haverá luz que vai tirar vocês da obscuridade, da dúvida, da insegurança e desses aspectos que eu acabei de colocar aqui. Enfim, esperança para aqueles que estão desesperados, conscientes, agora sim,
de que a escuridão desesperadora em que eles se encontravam é porque eles estavam distantes de Deus. E portanto Deus é quem traria um cenário, um ambiente completamente diferente daquele que eles se encontravam. Vamos entender isso melhor, meus irmãos. Dentro daquele contexto, sempre que um exército estrangeiro marchava na direção de Israel, a primeira área a ser atacada, ou seja, o portão de entrada das tropas inimigas ali, era exatamente Zebulon e Naftali. O texto diz: a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada, a entrada entre o Jordão e o mar. Esse local, a partir daí, nessa entrada, por essa passagem, que o exército inimigo entrava. Galileia dos gentios. Os galileus, portanto, meus irmãos, sabiam muito bem o que era padecer, o que era ser testa de ferro, ou seja, o primeiro embate era com eles. O que era estar em escravidão e desespero, porque eles eram os primeiros a sofrer, a serem humilhados, a serem desonrados no meio de uma guerra, porque era por ali que os inimigos entravam. Mas com a chegada do Natal, Deus transforma a opressão e escravidão em libertação. Os galileus foram os primeiros a verem o raiar da graça do Senhor, porque a palavra de Deus está chegando primeiro a eles. Eles estão vendo o vislumbre daquilo que seria a libertação deles, o livramento deles. Você possivelmente já viveu situações assim, como eu já vivi. Quando você está numa circunstância onde parece não haver saída, está tudo sem solução, e de repente você vê aquilo que muita gente chama de luz no fim do túnel. Há algo lá que começa a lhe dar esperança. Não é presente ainda, a coisa não aconteceu, mas você vislumbra algo lá na frente. Essa é a realidade aqui desses galileus, meus irmãos. E de lá, a mensagem do Natal se espalha para todos os povos, aqui da Galileia dos gentios. A partir desse momento, de 700 anos antes de Cristo, antes do Natal de fato acontecer na prática, essa luz começa a se disseminar. Veja o que diz Mateus em capítulo 4, ou no capítulo 4, dos versos 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para aonde? Para Galileia. Veja só. E deixando Nazaré, foi orar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, exatamente de quem estamos falando e da passagem sobre o qual estamos aqui debruçados. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Essas palavras aqui, meus irmãos, são de Jesus e de Mateus, que está narrando essa história. Ele está se reportando a Isaías e está dizendo: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que está acontecendo aqui? Olha para mim um instantinho. Jesus é a luz que se instala naquele momento ali, naquele local e naquela circunstância. E Jesus, quando chega ali na Galileia, é a lembrança daquilo que Isaías havia dito, logo aparece, logo surge. A luz no meio da obscuridade está ali exatamente na Galileia dos gentios, aquela que Isaías fazia referência aqui 700 anos antes de Cristo, meus irmãos. Esse texto de Mateus, então, aqui, vai nos permitir pelo menos 4 observações muito breves e objetivas aqui. Primeira observação a partir do que Mateus diz. Primeiro, o Natal chega no momento certo. O Natal chega no momento certo.
Quando Jesus soube que João havia sido preso, ele volta para Galiléia. O texto diz lá no versículo 12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, justamente para Galiléia. Agora veja, sendo assim, sai de cena aqui João, um ator que era coadjuvante até então, e entra em cena o ator principal, Jesus. Ele é o centro da história. Terminada então a fase de preparação, e começa aqui a fase definitiva, a plenitude dos tempos. O Natal então chega, e chega no tempo certo. Agora veja, Cristo sempre chega na hora certa, no momento adequado, quando deve chegar, quando deve se instalar ali. Afinal de contas, Deus nunca erra. Jesus é Deus, Ele não erra, e não erra inclusive na hora certa, no momento certo, quando deve agir. Gálatas 4, nos versos 4 a 7 diz o seguinte, apenas ouça: vindo porém a plenitude do tempo, Paulo diz isso, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, Jesus chega. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Paulo faz referência ao momento da chegada de Jesus nessa terra, e ele diz, ele chegou na plenitude do tempo, no auge, no clímax, no cume, exatamente no ponto certo. Jesus chega. O Natal, portanto, chega no momento certo, meus irmãos. Veja que na época de Jesus o mundo estava preparado para recebê-lo. Acompanhe comigo. Era a plenitude dos tempos aí, como Paulo diz. E por que razão? Pelo menos por 3 motivos aqui, considerando 3 nações daquele período. Primeiro, por causa da contribuição dos romanos. Os romanos tinham ali as suas cidades, as suas estradas, a segurança oferecida pelo exército romano. Tudo isso, do ponto de vista geográfico, geopolítico, era perfeito para que um homem chamado Jesus de Nazaré pudesse se inserir na história e a partir daí divulgar toda a sua mensagem. Inclusive nós vemos aí nesse sentido a contribuição dos gregos, a segunda nação que eu faço referência aqui, por causa do idioma ali, por causa da mente investigativa dos gregos, um povo que estava aberto a novas maneiras de enxergar o mundo. O idioma da época, o grego, era como o inglês hoje. Portanto, além da geopolítica, havia um idioma que facilitaria a divulgação do Evangelho do Reino de Deus. E Jesus se insere na história exatamente no momento onde existe um povo absolutamente aberto a ouvir algo que eles nunca haviam escutado até então. E o terceiro povo é justamente os judeus, a contribuição dos judeus. Era um povo monoteísta, eles falavam da esperança messiânica, eles esperavam Jesus, tinham essa expectativa, eles tinham toda a história do Velho Testamento com eles, e eles tinham as sinagogas, onde posteriormente Jesus Cristo e os cristãos, aqueles que se seguirão após Jesus no período imediato ali, utilizarão esses recursos todos para a divulgação e disseminação do Evangelho do Reino do Senhor. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Romanos, gregos e judeus, dentro da história que é governada pelo Senhor, faz com que todas as coisas estejam prontas, o terreno está pronto, o cenário, o palco está pronto, para que tudo ocorresse, de maneira que os desdobramentos disso causassem um impacto tão forte no planeta inteiro, capaz de mudar a vida de milhões de pessoas. Um evangelho que, por causa desse contexto aqui, chega a mim e chega a você. Cristo, meus irmãos, sempre chega no momento certo, e o Natal sempre chega na hora certa. Mas veja, caminhamos um pouco mais aqui.
Jesus, saindo ali de Nazaré, ele se muda, veja, para a cidade de Cafarnaum. Nós estamos aqui ainda considerando o texto de Mateus, depois voltamos ali para Isaías. Ele sai de Nazaré e se muda para Cafarnaum, distante cerca de 50 quilômetros uma da outra, junto ao mar da Galileia, justamente na região de Zebulon e Naftali. O texto diz lá novamente, Mateus: e deixando Nazaré, foi orar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E aí é dito o que foi colocado aqui. Veja, Jesus, ele se volta para os que vivem nas trevas. Jesus se volta para aqueles que estão sofrendo, humilhados, desamparados, desesperados, aflitos, angustiados. Jesus se volta para esses. O texto de Mateus vai dizer o seguinte a respeito dessa terra: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Você ouviu a expressão sombra da morte? Onde que você tem essa expressão na Bíblia, num outro local? Olha que coisa interessante, lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, uma situação extremamente difícil, complicadíssima, gente inserida em contextos extremamente problemáticos. Observe aqui, meus irmãos, que a Galileia, nesse caso específico aqui, era uma região de grande população, um lugar de muita gente reunida. As grandes estradas, esse é um outro aspecto ali da Galileia, as grandes estradas do mundo passavam por aquela região. Por exemplo, o acesso para o Egito, ou do Egito para a África, ou vice-versa ali, por exemplo, era pela Galileia. Ou melhor dizendo, o acesso para o Egito, ou o acesso para a África. Uma outra coisa, a Galileia estava, portanto, no caminho de muita gente. No caminho de muita gente. Eu queria que você se lembrasse o que a Bíblia fala sobre caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. E a ideia é que por Jesus é preciso passar para se chegar ao céu. Se era preciso passar pela Galileia para chegar até o Egito, ou chegar até a África, para se chegar até o céu, é preciso passar por Jesus, porque Ele é o caminho. A Bíblia diz que Ele é o único caminho, inclusive. E olha que interessante, é exatamente esse o local que Jesus escolhe para viver aqui. Ele escolhe viver em Cafarnaum. Numa outra tradução diz Vila de Naum. Agora, se você não sabe, talvez você não saiba o que quer dizer a expressão Cafarnaum. O nome dessa cidade, Vila de Naum, quer dizer vila de conforto, vila de compaixão. Olha para mim, gente, que lugar que Jesus escolhe para viver, para estar, para se inserir, para entrar. É vila de conforto, um lugar de compaixão. O lugar onde Cristo vive é um lugar com essas características. Portanto, se Ele habita em seu coração, é assim que seu coração se caracteriza. Um lugar onde haverá conforto e compaixão. Um lugar onde o conforto e a compaixão de Cristo estará ali presente. No seu coração, dentro de você e na sua alma. Seu coração, meu amado e minha amada irmã, o seu coração, portanto, é o ambiente certo que Jesus escolheu para estar. É aí dentro, para te confortar, para te consolar, para trazer aquilo que você precisa. Mas ainda em Mateus, nos versos 14 a 16, nós temos lá o seguinte: o cumprimento da promessa. Nesses versículos é colocado o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, para que se cumprisse. Tudo aconteceu, portanto, desta forma, para que o texto sagrado, para aquilo que a palavra de Deus disse, de fato acontecesse, se cumprisse, se realizasse.
O texto é muito claro, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Olhe para mim, Deus tem uma palavra só. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele diz, efetivamente Ele vai fazer. Agora, o que é que nós estamos falando mesmo? De Natal. O tema nosso é esse. Esta é a série desse mês. E Mateus capítulo 4, dos versículos que estamos trabalhando pontualmente aqui, está falando exatamente disso, meus irmãos. Veja, o Natal, ele tem uma mensagem absolutamente certa, focada. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você se surpreenda um pouco aqui com isso. Veja, no versículo 17 lá de Mateus 4, diz o seguinte: daí por diante, eu já li, estou relendo aqui agora. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Daí em diante do que? Do que o texto está falando? Do momento em que ele se encontra onde? Na Galileia, quando ele está lá, em Cafarnaum, vila de conforto, de compaixão. O que é que Jesus começa a dizer a partir daí? Ele começa a dizer o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo do reino dos céus. Arrependei-vos. A mensagem do Natal então é esta, meus queridos: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Quando Jesus chega, quando ele se instala, o que ele vai dizer é isso: arrependei-vos. Olhe para a sua vida, olhe para aquilo que você tem sido, olhe para o ambiente em que você está vivendo, e se há necessidade de arrependimento, o momento é esse. É hora de fazer isso, porque eu estou aqui, eu que sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu que escolhi esse momento para estar com você, diante de você, e você diante de mim. Você certamente vai perceber, entre outras coisas, a minha santidade, a minha pureza. Você consegue ouvir isso aí no seu coração, Jesus colocando isso para você? Quando Jesus se aproxima, essa é a realidade de um pecador diante de alguém que é absolutamente santo, santo, santo. E a única coisa que deveria ocorrer diante da grandeza do Senhor, diante da chegada dele, porque Natal é isso, é a chegada do Messias, é a promessa se cumprindo. A consequência disso, o resultado disso, a reação diante disso, seria se ajoelhar e dizer: Deus, Senhor Jesus, me perdoa, estou arrependido daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho sido. A mensagem de Natal é essa. Ah, muito bem, tem a ver com abraços, com encontros e reencontros, tem a ver com troca de presentes, tem a ver com jantares, tem a ver com tudo isso, tem a ver com brilho, com muita luz nas ruas, nas casas, tem a ver com isso, tem a ver com boas conversas, tem a ver... Ok, mas eu quero instigar você hoje a começar a pensar desde já, dia 12 de dezembro de 2021, de hoje em diante, você pensar que daqui a alguns dias você vai comemorar o Natal, e se Deus permitir, muitos natais ainda pela frente. Mas eu quero sugerir a você que quando chegar no Natal, você se lembre que a mensagem de Jesus é esta: arrependa-se. 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 Jesus nasceu, meus irmãos, e entrou na vida daqueles que viviam em trevas, escravos do pecado, humilhados pela maldade humana, aflitos de tanto sofrer. Lembram-se ali de Isaías? Quando Jesus entra na vida de um pecador, ele trabalha nas áreas mais escuras, mais sofridas, mais carentes da alma humana. Inicialmente, talvez essa mensagem incomode, mas depois essa mensagem traz libertação. E é justamente isso que todo homem e toda mulher quer: libertar-se de escravidão que o prende,
que o faz menor, que o humilha. O Natal, meus irmãos, tem a mensagem certa: arrependimento. Mas Isaías vai mostrar ainda, meus irmãos, que o Natal também traz alegria. E veja rapidamente aqui: além de luz, de esperança, de uma mensagem certa, o Natal também, por outro lado, vai trazer sim alegria. Voltando ali para Isaías capítulo 9, os versos 3 e 4, lendo novamente, diz lá o seguinte: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Veja que Jesus, que o Natal, ele traz isso, ele traz alegria. Jesus traz isso, alegria no meio do sofrimento e da dor. Deus foi fazendo, veja, o número dos remanescentes crescer cada vez mais, salvando e integrando novos povos, enchendo o coração deles de alegria. Não haveria mais, portanto, escravidão do pecado para enganá-los, para subjugá-los, para oprimi-los, para derrotá-los. Não haveria mais isso. Quando Cristo, portanto, quando Jesus entra em nossa vida, Ele nos liberta e nos enche de alegria. A tristeza se esvai, a angústia perene nos deixa. Veja, mas Ele também trabalha através de nós. Ele não trabalha apenas em nós, Ele trabalha através de nós, fazendo aumentar o número daqueles que creem para a salvação, começando justamente por aqueles que estão perto. Não sei se eu estou conseguindo deixar isso claro para você. Jesus traz alegria para nós, para a nossa individualidade, é uma verdade isso. Jesus mexe conosco, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, tira a tristeza e coloca a alegria. Mas eu estou tentando mostrar a você que Ele não faz isso apenas com você, Ele faz isso por meio de você, através de você. Um exemplo, meus irmãos, pelo menos dois eu trago aqui. Atos capítulo 16, versos 31 e 32, diz lá o seguinte: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Veja a individualidade caracterizada aí. Mas o texto continua: tu e a tua casa. A expressão casa aqui, numa outra tradução, é família. Tu e a tua família. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa e da sua família. Sabe o que Atos capítulo 16 está mostrando? Que a alegria de Deus invade o seu coração, mas a alegria do Senhor também invade o coração de outras pessoas através de você, porque você é instrumento do Senhor para levar essa verdade e essa mensagem a outras pessoas que precisam ouvir, que precisam sair da sua tristeza, da sua angústia, dos seus sofrimentos, dos seus desesperos. Outras pessoas que também, como você, precisam sair da escuridão, e você é o instrumento. E é isso que nós encontramos aqui nesse texto, meus irmãos. O Natal, ele também traz alegria para você e para aqueles que estão perto de você. Mas o Natal traz outra coisa também. O Natal, ele traz paz. Veja, o Natal traz luz, o Natal traz alegria, o Natal também traz paz. Veja, o anúncio do nascimento de Jesus está aqui acompanhado de uma promessa bastante significativa, uma promessa de paz. Vou repetir. O anúncio da vida de Jesus é acompanhado de um anúncio também de paz. Jesus vai vir, e com a vinda dele a paz vai se estabelecer. Isaías capítulo 9, versículo 5: toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, no meio daquela angústia toda de guerra, e toda veste revolvida em sangue, ou seja, a roupa suja por causa da guerra, tudo isso, essas roupas serão queimadas, servirão de paz ao fogo.
chegada do Natal, meus irmãos, significa a rejeição e a destruição de todos os instrumentos de guerra. Isaías está falando aqui de batalha, de roupa suja, de guerra. Na guerra existem muitos instrumentos que são utilizados justamente para que a destruição se insira, se encampe e se instale de maneira definitiva. Não é isso? Possivelmente a maioria dos que estão aqui, talvez tirando as crianças menores, mas com exceção desses, todos aqui, acredito eu, já viram filmes de guerra. Filmes de guerra. E lá na guerra você vai ter o canhão, vai ter a flecha, vai ter a metralhadora, vai ter o tanque de guerra, vai ter a bomba, vai ter a espada, enfim, instrumento de guerra. O que Isaías está tentando mostrar aqui? Que com a chegada do Natal, esses instrumentos de guerra seriam todos eles destruídos. Porque não haveria mais guerra. Em Cristo, as pessoas deixam de se armar umas contra as outras, que passa a existir por causa da presença de Cristo. É a harmonia, é o amor, é a alegria da presença do Senhor. O que passa a existir, então, com a chegada do Natal é paz. Com a chegada de Jesus é paz. Ouça aquilo que foi o Cantar dos Anjos, uma cantata aqui de Natal, talvez a primeira que foi colocada pelos anjos. Os anjos cantaram assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens. O Natal, meus irmãos, traz duas coisas: traz paz e traz perdão. Porque não é possível haver paz sem perdão. O Natal traz isso. Perdão, perdão, perdão. Dar o perdão, receber o perdão. E a paz se estabelecer. Mas eu continuo aqui, meus irmãos, terminando dizendo o seguinte: o Natal, além de trazer luz, além de trazer alegria, além de trazer paz, o Natal traz ordem. A confusão toda que estava ali presente. Agora veja, nós vivemos, meus irmãos, em um mundo de absoluta confusão. Eu arrisco a dizer que talvez nós vivamos hoje numa das gerações mais confusas de toda a história. Numa das gerações mais indeterminadas de toda a história humana, antes e depois de Cristo. E Paulo descreve bem o tipo de gente que viveria nos tempos do fim. Talvez nós estejamos vivendo tempos assim. O que é que o apóstolo fala desses tempos? Ele diz o seguinte, lá em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, ele diz lá: sabe, porém, ouça bem isso, meu amado, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, agora veja, eles serão egoístas, eles serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, hipócritas, falsos, negando-lhe, entretanto, o poder de Deus. Foge destes, diz Paulo. Agora veja, imagine viver num mundo como esse descrito por Paulo. Mas que susto, meus irmãos! Será que Paulo está falando do nosso tempo? Bom, passado o susto, é desse tempo que Paulo está falando. É do nosso tempo. Sim, nós estamos vivendo num mundo com essas características.
Talvez nós estejamos vivendo num mundo, meus irmãos, absolutamente caótico, uma geração caótica. A boa nova diante disso é que com a chegada do Natal, a ordem vai se instalar. A ordem vai acontecer. A vida e a obra de Jesus estabelecem a paz, mas além disso estabelecem ordem no mundo absolutamente destruído pelo pecado. E eu queria que pontualmente, nós já estamos terminando, eu queria que você pontualmente observasse aí dois aspectos de confusão. Existe a confusão interna dentro do coração. E com a chegada do Natal, com a chegada de Jesus, essa confusão interna é resolvida. Existe ordem, Deus estabelece ordem dentro de você, te organiza por dentro. Mas a chegada de Jesus coloca ordem também no ambiente. Isso é extremamente positivo, no ambiente externo, meus irmãos. Isaías 9, de 6 a 7, são os últimos versículos, é dito o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora veja, meus irmãos, na medida em que o reino de Deus se espalha, nós observamos a ordem sendo estabelecida sobre um governo que é, em primeiro lugar, para todos, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, não é para uma ou duas pessoas, ele deu para todos. Segundo, é um governo para que todos enxerguem a sua glória. O governo está sobre os seus ombros, e todo olho o verá. Terceiro, um governo para todos os momentos, portanto é um governo eterno, um governo para sempre. O texto diz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, desde agora e para sempre. É um governo justo também, para estabelecer e firmar mediante o juízo, ou seja, algo imparcial e sob justiça. E finalmente, um governo absolutamente poderoso. O texto diz, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Eu quero terminar a minha fala dessa noite, meus irmãos. O Natal ele veio para transformar a nossa vida e a vida deste mundo. Jesus Cristo nasceu e é isso que ele traz. Ele traz luz, ele traz alegria, ele traz ordem, ele traz paz, e tudo isso por causa do seu governo cristão. Tudo que o mundo de hoje de fato mais precisa, é disso que o mundo precisa. Portanto, a ideia aqui é diante da mensagem do Natal, a ideia é de arrependimento e de crença. E talvez você precise ouvir isso nessa noite. Arrependa-se e creia. Receba o Salvador pela fé e viva. O Natal está aí para isso. Ouça essa história aqui. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Ouça. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. O Natal chegou. O menino nasceu. Jesus Cristo é alguém absolutamente presente. Esse é Jesus, que viveu sem pecado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia,
Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, e de onde virá para julgar vivos e mortos. Este é Jesus. Este é aquele que nasceu. Este é o menino prometido lá por Isaías 700 anos antes do fato acontecer. Receba com fé, portanto, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.